E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, vamos para uma aula sobre dissociação e ionização. São duas coisas bem parecidas, mas que a gente tem que diferenciá-las, tá? Então, tem um cara muito famoso, tá, nesse estudo, que é o Arrhenius, tá? Ele é um sueco da Universidade de Uppsala, na Suécia, tá? E ele estudou a passagem de corrente elétrica entre substâncias que estavam dissolvidas em água, em soluções aquosas. E ele percebeu diferentes comportamentos. Tá? Algumas conduziam corrente elétrica e outras não conduziam corrente elétrica. E aí ele ganhou o prêmio Nobel em 1903 por esses estudos. Tá bom? Bom, então aqui nós temos uma animação, tá, em que você observa que são duas moléculas de água e aí essa molécula de água aqui ela perde um dos seus hidrogênios e essa molécula de água ela ganha um hidrogênio. Então era H2O, ela fica H3O. E esse aqui que era H2O vai virar OH. Tá? E nesse processo também nós temos uma alteração nas cargas elétricas. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma dissociação, de uma ionização da molécula de água. Tá? O Arrhenius ele percebeu que quando algumas moléculas elas estão dissolvidas em água, existe uma capacidade de algumas formarem íons positivos e os cátions e formar os íons negativos, os ânions. E quando isso acontece, utilizando uma aparelhagem bem simples, nós podemos provar a passagem de corrente elétrica na solução. Tá? Isso aqui. Tá? A gente pode fazer isso em laboratório. Tá? Você tem aqui, pode desligar na tomada, ou pode ser uma bateria, e um fio aqui em que você tem um corte aqui no circuito do fio. E aí você liga isso ou numa bateria ou na tomada, e pode ser que essa lâmpada acenda se tiver cargas elétricas aqui que permita a passagem de corrente elétrica, ou ela não vai acender se não tiver essas cargas. E é a dissociação e a ionização que vai possibilitar a existência ou não dessas cargas. Como exemplo, vamos ver aqui o que acontece quando nós dissolvemos o sal de cozinha, que é o NaCl, e a soda cáustica em água. Quando ele fez isso, ele percebeu que a passagem da corrente elétrica aconteceu em ambos esses casos aqui. E ele associou isso ao quê? Ao fato de que existia íons livres naquelas duas soluções. Como ele percebeu que já existiam íons livres, então como que ele denominou esse fenômeno? De dissociação, porque os íons já estavam ali, eles só foram separados, eles só foram dissociados. Como as substâncias são iônicas, tanto o NaCl como o NaOH, ele chamou isso de dissociação iônica. Então aqui nós temos o sal de cozinha, aqui nós temos o já conhecido de vocês retículo cristalino, e aí quando você coloca isso em água, olha só o que acontece. Nós dissociamos, nós separamos. Aqui as cargas elas estão presas, porque elas estão dentro do retículo cristalino. Agora aqui essas cargas elas já estão livres. Então, como as cargas estão livres, elas vão permitir a passagem de corrente elétrica. E isso é a dissociação iônica. Olha só, mais a fundo no assunto. O que a gente observa? Que fica um monte de moléculazinhas de água em torno tanto do cátion quanto do ânion. Essas moléculas de água que ficam em volta de cada cátion e de cada ânion aqui, vai ter um monte de moléculas de água. Nós chamamos de água de solvatação. Repita comigo, água de solvatação. Agora, olha só, a água é uma molécula polar, como vocês já viram isso nas aulas anteriores. Tá? Quem não viu, vai lá ver polaridade de moléculas, tá? Algumas aulas anteriores que está gravado lá, você pode assistir. Então a molécula de água, ela tem aqui um polo parcial negativo e dois polos parciais positivos aqui, que são os hidrogênios. Aqui é o oxigênio. Como essa parte aqui é negativa e essa parte aqui é positiva, então são os oxigênios da água que ficam atraídos pelo cátion. É uma atração isso aqui.
É uma força uma interação entre uma molécula e outra. Tá? Agora aqui no cátion, olha só, quem que é atraído pelo ânion, aliás? São os hidrogênios que são negativos. Então, os hidrogênios que ficam virados aqui para a parte negativa, que é o ânion. No caso do cloreto de sódio, ânion cloro, e aqui o cátion sódio. Bom, então essas moléculas são chamadas de água de solvatação. Isso só acontece quando o composto é iônico, tá? Então a dissociação iônica só acontece quando a substância é iônica. E aí como que nós representamos esse fenômeno? Não vai ficar desenhando tudo aqui toda vez que você quer uma representação desse fenômeno. Então usamos aqui a fórmula. Olha só, o NaCl, quando ele é dissolvido em água, ele produz o Na+ aquoso, e o Cl- aquoso. Quer dizer o quê? Que esses íons eles estão dissolvidos em água. Já se você fizer a mesma coisa para o HCl, olha só. No HCl, quando você coloca primeiro aqui, no C12H22O11, que é o açúcar. Quando você dissolve o açúcar nesse sistema aqui, você não acende a luz. Por quê? Não tem passagem de corrente elétrica aqui. Portanto, a solução de açúcar ela não conduz corrente elétrica, então não tem íons aqui. Então aqui eu não tive dissociação e nem ionização. Agora, se eu faço o mesmo processo com o HCl, aí eu tenho a formação de cargas e aí eu vou acender essa lâmpada porque o HCl ele conduz corrente elétrica. Então aqui eu peguei dois exemplos de substâncias covalentes, substâncias moleculares. Quer dizer o quê? Quer dizer que algumas, como o açúcar, que são moleculares, não conduzem corrente elétrica e algumas, como o HCl, conduzem corrente elétrica. Lá no iônico, que foi o exemplo do NaCl e do NaOH, todas conduzem. Então, todo composto iônico ele vai sofrer dissociação iônica. Agora, nos compostos covalentes, não são todos que vão sofrer a ionização. Tá? Por que eu falo que aqui é uma ionização e não uma dissociação? Porque aqui no HCl eu não tenho cargas. Agora, se você vier aqui no NaCl, aqui eu já tenho cargas. Porque olha só, como que é um composto iônico? Ele é assim, ó. Eu já tenho as cargas aqui. Elas estão presas. Quando eu coloco na água, eu quebro esse retículo, eu desmonto, eu dissolvo esse retículo e as cargas ficam livres. Então as cargas já existem. Por isso que quando o composto é iônico, o nome que eu dou é dissociação iônica. Agora, quando eu venho aqui para um composto covalente, para um composto molecular como HCl, aqui não tem carga. Isso aqui é covalente, os elétrons estão ali sendo compartilhados, não teve transferência, não teve cátion e ânion, não teve alguém que perdeu e alguém que ganhou, beleza? Agora, quando eu coloco essa molécula em água, o que acontece? Aparecem essas cargas que não existiam. Por isso que o nome aqui é ionização, eu estou forçando o aparecimento de íons que não existiam. Tá vendo a diferença? Lá no NaCl já existiam esses íons. Porque é iônico, é cátion e ânion, já está lá. Eu só libertei eles quando dissolveu em água. Aqui não, eles não existem. No HCl ele é covalente, ele é molecular, não existem íons. Eles vão aparecer quando você adicionar água. Tá? Por isso que esse processo é chamado de ionização. Então, resumindo, dissociação iônica ocorre em todos os compostos iônicos. Ionização ocorre em alguns compostos covalentes. E alguns covalentes não ionizam, não conduzem corrente elétrica. Então aqui, olha só, você tem lá os elétrons do cloro e o elétron do hidrogênio. Quando coloca na água, você quebra essa ligação aqui, ó. Quebra bem aqui. Não é no meio não, tá? Por que não é no meio? Porque o cloro ele é um elemento muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele vai ganhar esse elétron aqui. Se tiver uma briga, um cabo de guerra, o cloro que vai ganhar. E aí o que acontece? Como o hidrogênio perde o elétron, ele fica positivo. E o cloro ganha elétron, ele fica negativo. Resumindo, como que eu posso escrever isso? Eu posso escrever assim, ó, HCl, ele é um gás, mais água, então eu borbulho esse gás na água, vai formar o H+, com o Cl-, que é o ácido clorídrico. Então é como se tivesse uma briga aqui, um cabo de guerra. Se você tem uma molécula apolar, os dois têm o mesmo interesse, a mesma força pelos elétrons, então não vai ter briga.
Agora, se você tem aqui o HCl, o cloro ele é muito mais forte em eletronegatividade do que o hidrogênio. Então, o cloro vai puxar muito mais o elétron para o lado dele. Ou seja, moléculas polares, você tem uma chance muito maior de ter uma ionização do que em moléculas apolares. Molécula apolar não vai ter ionização. Não tem o porquê ela acontecer. Tá certo? Agora, ao pé da letra, tá? Na verdade, essas reações, elas acontecem, elas estão aqui anteriormente de uma forma simplificada, tá? Essa forma aqui é uma forma simplificada de escrever essa reação, colocando a água aqui, tá? Ou então, no caso do NaCl, também, tá? Essa água aqui, ela é colocada aqui, é uma forma simplificada. Ao pé da letra, acontece isso daqui, olha só. O HCl, ele vai reagir com esse H2O, e aí fazendo a reação, um desses hidrogênios aqui da água, que ela perde um, voltando nessa animação aqui, você pode observar isso aqui acontecendo. Aquela primeira animação que eu mostrei no começo da aula. Olha só. Aqui eu tenho duas moléculas de água sofrendo a ionização. Então, essa molécula que era um H2O está virando um H3O, porque está ganhando um hidrogênio. E essa molécula que era um H2O, ela está perdendo um dos seus hidrogênios, está virando um OH. É isso que acontece também aqui quando nós utilizamos a forma não simplificada, que é o H3O. Tá? Então, esse H2O aqui, ele perde um dos seus hidrogênios, porque ele vira o... Esse HCl aqui, esse hidrogênio vai ser perdido do cloro e vai vir aqui para o H2O e vai virar um H3O. Só que como esse hidrogênio aqui perdeu um elétron para o cloro, então o que acontece? Ele vai virar um H+. Juntando com H2O, você vai ter um H3O+. Tá? E aí o Cl que ganhou o elétron lá da briga do cabo de guerra, por ser mais eletronegativo, vai virar um Cl-. Tá? Reprisando aqui, vamos lá. Esse HCl, o que acontece? Esse hidrogênio, ele perde o seu elétron, então ele vira um H+, e o cloro vira um Cl-. Tá aqui, ó. Agora, esse H+ aqui, ele vai se ligar com esse H2O para virar um H3O+. É o que acontece aqui nessa animação do começo dos slides. Tá? Esse H2O, ele se liga com esse hidrogênio que perdeu um elétron. Tá? Esse aqui, que era um H2O, vai virar um OH-, porque ele está ganhando um elétron desse hidrogênio aqui. E aí, esse H2O vai ganhar esse H+, porque ele perdeu um elétron, que vai virar um H3O+. Tá certo? Então, é isso que nós vemos acontecendo aqui nessa parte da aula. Tá? A forma não simplificada, nós usamos o H3O+. Mas se eu fizer uma simplificação, eu corto H2O desse lado e H2O desse lado, o que sobra se eu pegar H3O+, e tirar o H2O? Vai virar H+. Então, essa é a forma simplificada. Perfeito? Só então, ionização e dissociação é isso. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Tá? Faça a associação. Conduz corrente elétrica e não conduz corrente elétrica. Bom, soluções que conduzem corrente elétrica, nós podemos chamá-las de solução solução que conduz corrente elétrica, eu posso chamar de solução eletrolítica, tá? Porque ela vai ter cargas positivas e negativas ali. Solução que não conduz corrente elétrica, eu chamo de uma solução não eletrolítica. Solução iônica, todo iônico ele conduz corrente elétrica, então solução iônica e solução eletrolítica são sinônimos. Solução molecular, ela não conduz corrente elétrica. Então, solução molecular também é uma solução não eletrolítica. Identifique quais das afirmativas a seguir a respeito do composto iônico hidróxido de sódio estão corretas. Bom,
o NaOH puro conduz corrente elétrica em condições ambientes. Vamos lá. NaOH puro é soda cáustica pura, ela é sólida. Quando ela é sólida, ela não conduz corrente elétrica. Por que ela não conduz? Porque você tem o retículo cristalino. As cargas estão presas ali, elas não estão soltas, não estão liberadas. É esse caso aqui, fora da água. Assim, quando ele é sólido, ele não conduz corrente elétrica. Tanto o sal de cozinha quanto a soda cáustica. Qualquer composto iônico sólido, ele não conduz corrente elétrica. Porque as cargas não estão livres, elas estão presas dentro do retículo cristalino. O NaOH em solução aquosa conduz corrente elétrica? Sim ou não? Sim, porque quando você coloca na água, quebram-se as ligações, a água dissolve, quebra o retículo cristalino e aí você vai ter a parte positiva e a parte negativa que vai estar dissolvido ali na água e vai conduzir corrente elétrica. O NaOH fundido conduz corrente elétrica? Sim. Se você lembrar, sólido, líquido, gasoso, sólido, as partículas estão bem juntinhas umas das outras. Líquidas estão um pouco mais afastadas. Então, fundido quer dizer que é líquido derretido. Então, as partículas vão estar livres. O retículo cristalino ele só existe no estado sólido. O estado líquido ele vai estar separado um do outro. Tá? E aí, tendo essa liberdade de movimentação de cátions e ânions, a condução da corrente pode acontecer. A glicose ela é um composto molecular sólido em condições ambientes, que é o açúcar, que dissolvido em água resulta numa solução molecular. Analise quais das afirmações a seguir são corretas e justifique a sua resposta. Vamos lá. A glicose pura, no estado sólido, conduz corrente elétrica? As únicas substâncias que conduzem corrente elétrica no estado sólido são os metais, todos eles, e o grafite, que não é metal, é um retículo cristalino covalente e conduz corrente elétrica. E mais aquele outro grafeno, alótropo do carbono também. A glicose, quando fundida, conduz corrente elétrica? Não. Por quê? Porque ela não tem íons. Se você derreter ela, você só vai passar para o estado líquido. Mas como ela não tem íons, ela não é iônica, ela é molecular, não tem da onde ela ter íons para conduzir corrente. A glicose conduz corrente elétrica em solução aquosa? Também não. É aquele caso de substâncias que são apolares, que quando você coloca em água, não tem formação de cátions e nem de ânions. Portanto, ela é molecular, não conduz corrente elétrica. Ok, pessoal. É o que nós temos para hoje. Até a próxima aula.